Bom, oitavo ano, estamos de volta para mais uma videoaula, dando continuidade, à videoaula anterior, em que começamos a resolver questões que tanto servem de revisão do conteúdo, como de preparação, de orientação para a prova do terceiro bimestre. Então, nesta aula, vamos resolver duas importantes questões, também relacionadas à prova, e começando com esta que está no quadro, e a gente deixou um espaço aqui que poderá ser utilizado para cálculos, e a questão do lado de lá do quadro. Então, a nossa primeira questão diz o seguinte: a medida da área de um quadrado é a raiz da equação x² menos 16 igual a zero. Determine a área e o perímetro desse quadrado. Então é uma questão que a gente vai resolver em etapas. E aí a gente se depara com uma equação do segundo grau incompleta. Então a gente vai estar recapitulando esse assunto, equação de segundo grau incompleta. E ao mesmo tempo a gente dá uma passada em área e perímetro. Então muito interessante, muito boa esta questão. Então é dito que a medida da área, do lado, a medida do lado de um quadrado é a raiz da equação. Então aqui, vamos corrigir. D1 quadrado é a raiz da equação x2 menos 16 igual a zero. E a gente quer saber a área e o perímetro, Então, primeiramente, a gente tem que descobrir qual é a raiz dessa equação e depois a gente calcula o lado, o perímetro e a área do quadrado. Muito bem. Sem mais delongas, x2 menos 16 igual a zero, a gente deixa o x no primeiro membro e passa um número para o outro, E vai ficar a letra para um lado, número para o outro. Mesmo raciocínio lá das equações do primeiro grau. Então, menos 16 vai para o outro membro como mais 16. Então, x vai ser igual a raiz de 16, Operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, era x², esse quadrado vai para o outro membro como raiz quadrada. A raiz quadrada de 16, a gente sabe que é mais ou menos 4. Serve o mais 4 e serve o menos 4. No entanto, como a gente está falando de medidas, a gente não utiliza o negativo. A gente considera só positivo. Por quê? Não existe medida negativa. Só existem medidas positivas. Então, x é igual a mais 4. Então, se x é mais 4, agora eu posso calcular a área e o perímetro. Qual seria a área desse quadrado? A área de um quadrado é dada por L ao quadrado. E esse lado é 4, que é a raiz dessa equação. 4 ao quadrado. Então a área vai ser 16 unidades quadradas, Achamos a área. Qual o perímetro? Bom, o perímetro é a soma dos lados. Se é um quadrado, ele tem 4 lados iguais. Então, o perímetro desse quadrado, perímetro vai ser igual a 4 vezes L. Eu vou pegar os 4 lados e vou somar. Então, eu posso também dizer que é 4 vezes L. Melhor do que dizer que é L mais L mais L mais L. Então, o perímetro vai ser igual a 4 vezes 4. Que vai dar 16. Então,
neste caso específico, coincidiu de a área ser 16 e o perímetro também. Mas isso aqui é um caso raro. Normalmente, né, nós temos medidas diferentes para a área e para perímetro. Pois bem, fechamos essa questão e vamos fazer uso agora do nosso quadro auxiliar para resolvermos a nossa segunda e última questão desta videoaula. Aqui está o nosso quadro auxiliar. E aí a gente tem a seguinte questão. Uma peteca, né? Objeto quase não visto mais, né? Está quase se tornando uma relíquia, uma peteca. É largada do topo de um prédio em direção ao solo. Então a pessoa está no topo de um prédio, larga a peteca. Ela vai, né, do topo do prédio em direção ao solo. Sua altura H em relação ao solo, T segundo após o lançamento, é dada pela expressão H igual a menos 50T ao quadrado mais 800. Então quer dizer que essa expressão aqui corresponde à relação ali entre a altura do prédio e o tempo que leva para a peteca chegar até o solo. Então é H igual a menos 50T ao quadrado mais 800. E a pergunta é, após quanto tempo a peteca atingirá o solo? Então, esta questão é uma questão de interpretação, né, de texto. Para começar, precisa de uma boa interpretação, né, do texto da questão. Por quê? A gente tem que entender o que está sendo pedido e aí em cima disso aplicar um raciocínio lógico para poder conseguir fazer a questão. Por quê? Nós nos deparamos aqui com a expressão H menos 50T ao quadrado mais 800. Então a gente tem aqui duas letras, duas incógnitas, mas aí a interpretação com um raciocínio lógico na questão, a gente consegue ficar com uma letra só. Por quê? Porque se eu estou querendo saber, né, quanto tempo vai levar para a peteca tocar o solo, e H representa a altura do topo do prédio até o solo, então eu quero saber um tempo tal, né, um tempo T, em que a peteca vai estar na medida zero. Porque ela lá no solo, ela está no zero. No topo do prédio é que ela está no H completo. Né? Então no solo ela está no zero. Então eu coloco zero no lugar do H. Então zero é igual a menos 50T ao quadrado mais 800. Vamos chegar um pouquinho para cá, para a gente usar tranquilamente o nosso espaço de cálculo. Então, eu tenho que zero é igual a menos 50T ao quadrado mais 800. Então agora eu resolvo, conforme resolvemos na questão anterior, deixando a incógnita de um lado e números do outro. Então eu passo 800 para o primeiro membro, ou passo o 50T para o primeiro membro. Eu prefiro passar o menos 50T, porque ele já vem, ó, mais 50T ao quadrado igual a 800. Agora ficou perfeito, ficou ótimo. T ao quadrado vai ser 800 dividido por 50, né? Está multiplicando aqui, passa dividindo. Já posso, ó, simplificar, né, cortando os zeros. E faço agora 80 dividido por 5. Né? 80 dividido por 5, eu vou voltar aqui para o meu quadro auxiliar. É uma conta simples, né? Mas vamos fazer uma vez 8, ou
1 vezes 5, 5. Para 8 faltam 3. Abaixo do zero, 30. 6 vezes 5, 30. Para 30 não falta nada, 16. Então, t ao quadrado nos dá 16. Θ ao quadrado, eu passo esse quadrado para o outro lado, vai como raiz, né? Raiz quadrada. Contrário da potenciação, radiciação. T vai ser igual a raiz de 16. T vai ser igual a mais ou menos 4. No entanto, por uma questão de interpretação e de atenção ao texto da questão, a gente vê que o menos 4 não serve. Porque a gente está procurando tempo, não existe tempo negativo. Né? Tempo a gente conta positivamente. Então, eu tenho aqui 4 unidades de tempo, 4 segundos no caso, né? Porque o tempo está em segundo. Está em segundos. Então, eu tenho 4 segundos até a peteca tocar o Sol. Com esta questão, finalizamos este vídeo. Na live de amanhã, daremos continuidade às questões que estão relacionadas à prova. Falaremos de dízima periódica, por exemplo, de construções geométricas e, enfim, estaremos fechando então na live de amanhã todo o conteúdo necessário para uma boa prova. Então, desejo ao 8º ano sucesso, bons estudos e até o nosso próximo encontro.